Na próxima terça-feira, o Conselho de Ética deve julgar requerimentos apresentados pela defesa do senador. Um deles pede a perícia em escutas telefônicas gravadas entre Demóstenes e Carlinhos Cachoeira. O senador tem um novo depoimento marcado para quinta-feira, desta vez na CPI do Cachoeira. Na reunião de hoje, a comissão mista quebrou os sigilos bancário, fiscal e telefônico da matriz da empresa Delta, a maior empreiteira do Programa de Aceleração do Crescimento. A convocação dos governadores de Goiás, Distrito Federal e Rio de Janeiro ficou para a reunião de amanhã. O governador de Goiás, Marconi Perillo, veio a Brasília acompanhar a reunião da CPI. Ele foi citado nas operações Vegas e Monte Carlo da Polícia Federal. Há uma escuta onde eu cumprimento o empresário Carlos Cachoeira pelo seu aniversário, um único telefonema. Não há nenhum envolvimento dele ou da sua organização no governo do estado. O governador teria vendido uma casa para Carlinhos Cachoeira por intermédio de um ex-vereador do PSDB que está preso. Não há nenhum tipo de contradição, de controvérsia. Eu estou absolutamente tranquilo em relação à lisura disso. Marconi Perillo se ofereceu para depor na CPI, mas o requerimento para ouvi-lo nem chegou a ser votado. Também estava na pauta a convocação de outros 2 governadores, Sérgio Cabral, do Rio de Janeiro, e Agnello Queiroz, do Distrito Federal. Mas o deputado Gladson Camelli levantou a dúvida se a CPI tem ou não poder para convocar autoridades estaduais. Diante da grave ameaça de violação dos princípios federativos e da autonomia do poder público estadual, apresentando esta questão de ordem, requero que Vossa Excelência manifeste sobre a possibilidade de convocação de governo do Estado no âmbito desta comissão. Uma CPI do Congresso Nacional como é esta, a CPI mista, pode ouvir autoridades das 3 pessoas jurídicas com capacidade política, uma vez que se encontra, dentre as atribuições do Congresso Nacional, esta investigação. E esta é uma CPI do Congresso Nacional. Governador de estado pode ser ouvido em CPI, sim. Próxima reunião, imediatamente após essa, a presidência vai trazer a decisão desta questão de ordem, deputado Camelli. A CPI aprovou nesta terça-feira a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da empresa Delta. Só um deputado votou contra. A empresa Delta tem obras no Brasil inteiro, em diversos estados. Isso não faz parte da CPI. Portanto, se nós quebrássemos o sigilo nacional da Delta no que toca à relação com a organização criminosa, atendia os interesses da CPI. Os contratos da empresa com a União somam mais de 3 bilhões e 500 milhões de reais. A suspeita é que parte do dinheiro tenha sido desviada para o esquema de Carlinhos Cachoeira. Essa CPI não é só do senhor Carlos Cachoeira. Essa CPI passa a ser também uma CPI da empresa Delta e das suas relações também com outros agentes privados. A CPI retoma a votação de requerimentos nesta quarta-feira e estão marcados 6 depoimentos. 3 convocados conseguiram habeas corpus do Supremo Tribunal Federal para ficar em silêncio. O ex-diretor da Delta Centro-Oeste, Cláudio Abreu, o tesoureiro da empresa, Rodrigo Moral Agnol, e o contraventor José Olímpio de Queiroga Neto. O presidente da Agência Goiana de Transporte e Obras, Jaime Eduardo Rincon, apresentou um atestado médico para não comparecer à CPI. E Lenine Araújo de Souza, contador de Carlinhos Cachoeira, pediu para ser dispensado da reunião porque não pretende responder às perguntas dos parlamentares. A CPI deve ouvir ainda Gleibe Ferreira da Cruz, apontado como laranja do esquema de Cachoeira. E o Supremo Tribunal Federal decidiu agora há pouco que Lenine Araújo de Souza, contador de Carlinhos Cachoeira, que havia pedido para ser dispensado do depoimento, vai sim ter que comparecer à CPI. Mas ele tem o direito de permanecer em silêncio. Na reunião de hoje, a comissão mista aprovou outros 50 requerimentos. Um deles determina a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico de todas as pessoas investigadas pela Operação San Michel, da Polícia Civil do Distrito Federal. O esquema ligado as pessoas ligadas ao contraventor Carlinhos Cachoeira
são investigadas por tentar fraudar a licitação de bilhetes eletrônicos no transporte público de Brasília. A comissão também aprovou a convocação de Heraldo Putini Neto, diretor da Delta Sudeste, e de Adriana Aprígio, ex-mulher de Carlinhos Cachoeira. Na reunião de hoje, a comissão mista elegeu ainda o vice-presidente da CPI. Será o deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo. Antônio.